Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo todos están? Hoy en nuestra clase nosotros vamos a mirar un poquito del futuro imperfecto, ¿vale? Eh, Hoje a gente vai estudar um pouquinho do futuro imperfeito, tá, gente? É um tempo verbal super simples. A única coisa que tem que tomar cuidado com ele, para não confundir com o pretérito perfeito simples. Por quê? Por conta da acentuação e da terminação das palavras. Fica muito próximo, mas tem algumas pequenas diferenças. Então, a gente vai ver a importância do futuro. Em português, a gente utiliza muito do gerúndio e de tempos compostos para poder falar do futuro. Por exemplo, a gente fala, vou fazer amanhã. A gente vai estar falando do futuro. A gente não fala, farei amanhã. A gente fala, vou fazer. Isso na nossa fala. O espanhol em si, ele trabalha muito, não só, não digo trabalhar, mas ele utiliza muito os tempos verbais na fala. Como eu já falei para vocês em outras aulas, em outros estágios. O espanhol ele é mais conservador e utiliza mais os tempos verbais para poder expressar de fato o futuro. A gente consegue compreender na nossa fala de toda forma. O problema é que, por exemplo, isso reflete na nossa escrita. O espanhol ele é muito mais compenetrado em poder utilizar os tempos verbais certinhos, porque também vai refletir na escrita. Tá? Então, nós utilizamos muito o gerúndio para falar de ações que nós vamos fazer. Inclusive, eu acabei de utilizar um tempo composto, vamos fazer. Então, a gente utiliza verbos compostos e normalmente é no presente do indicativo, porque o presente do indicativo indica o futuro próximo. A gente raramente utiliza eu farei. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não confundir o espanhol com o português nesses aspectos. O espanhol vai utilizar os tempos verbais de forma mais completa, tá? Por que que eu bato tanto nessa tecla? Porque muitas vezes os alunos escrevem textos, vão escrever algumas coisas e acabam refletindo o português no espanhol. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então, nosotros vamos a estudiar hoy un poquito el futuro imperfecto. Hay otros futuros, pero hoy nosotros vamos a estudiar el imperfecto, ¿vale? Y porque nosotros también vamos a estudiar un poquito del vocabulario de horóscopo. Yo sé que muchos de ustedes les gusta hablar un poquito de horóscopo. Yo sé que ni todos, pero hay muchísimos que gustan de hablar de eso. A mí no me gusta, pero yo comprendo algunas cosas. Entonces, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Cómo te imaginas de aquí a 10 años? ¿En qué estarás trabajando? ¿Seguirás estudiando? ¿Y el mundo cómo estará? O sea, el futuro imperfecto va a trabajar con las cosas en el futuro cercano o el futuro lejano, ¿vale? Entonces hay que mirar eso. Es un futuro muy cercano, o sea, puede ocurrir de aquí algunos minutos o algunas horas, o hace de aquí algunos años, o hace unos años, ¿vale? Entonces nosotros vamos a trabajar con un tiempo verbal que va a trabajar en un período ou cercano ou lejano, ¿vale? Ou próximo ou distante, tá?
é um futuro que a gente vai trabalhar ou próximo ou distante. Pode ser daqui a alguns minutos, horas ou anos, tá? Séculos, milênios. Então, só tem que prestar atenção nessa utilização, tá? Então, é bem simples, é facinho esse tempo verbal, tá, gente? Sem muitos segredos. E por que que a gente vai trabalhar com o horóscopo? Porque o horóscopo é uma previsão do futuro. Pode ser momentânea ou um período de tempo maior. Normalmente o horóscopo, quando a gente vai lendo jornal, o horóscopo fala do dia. Ah, hoje você fará, prestando atenção no fará, tá? Você fará tal coisa. Então isso indica um futuro no dia. Mas o horóscopo também vai indicar um futuro mais distante. Quem entende de horóscopo sabe o que eu estou falando. Faz um mapa astral, fala como a pessoa é e o que vai vir do futuro dessa pessoa. Se vocês gostam de tarô, horóscopo, entre outras formas de prever o futuro, tá? Então, o futuro imperfeito vai trabalhar com essa forma, tá? A gente vai ver outras especificações porque aí a gente deixa mais controlado, perfeito? E vamos começar agora por el horóscopo. Mira, Aries, hoy sentirás que tendrás respuesta para todo. Piensa bien antes de hablar y no permitirás que te suba a la cabeza la idea de saberlo todo. Então, hoje sentirá que terá, prestem atenção, sentirá e terá, tá no futuro. Tá? Você não está sentindo no momento, você vai sentir. Você não tem, mas terá, você sentirá que terá, tá? Respostas para tudo. Prestem atenção na diferença de ter e de ser e de sentir, tá? Tauro, harmonia, paz e bem-estar são das palavras com que mira, armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad y disfrútala. Harmonia, paz e bem-estar são as palavras com que você começará o dia. Gozará de tranquilidade. Ou seja, você vai começar o dia e você vai gozar de tranquilidade, você vai aproveitar a tranquilidade. Então, é algo que ainda não aconteceu, vai acontecer, acontecerá. Géminis, si hoy te hacen una propuesta de salida, será mejor que no la aceptes. Los astros no están a tu lado, permanece en tu hogar. Se hoje te fazem uma proposta para sair, será melhor que não a aceite. Os astros não estão do seu lado, permaneça no seu lugar. Ou seja, é melhor que não aceite, tá? Será melhor. Cáncer, las semillas de confianza que plantaste en tu pareja empiezan a florecer. Notarás un cambio en la forma en que ella se maneja. A semente de confiança que você plantou no seu par começam a florescer. Notará uma mudança na forma em que ela se manifesta. Então, facinho, simplesinho, você vai notar, você notará. É muito
os tempos verbais, gente, são muito sensíveis, tá? Então, tem que prestar atenção em cada detalhe. Isso vai ajudar vocês a perceber muitas mudanças na forma com que vocês escrevem. A maioria aqui da sala está prestando vestibular ou para prestar vestibular. Então, precisa prestar um pouquinho de atenção na forma com que você escreve e que você utiliza os verbos, tá? Isso vai mudar completamente seu texto. Leo. Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte, pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre. Iniciará, custará, estará, ou seja, vai acontecer ainda, não aconteceu, é uma previsão. Isso é um dos usos do futuro, tá, gente? Previsão. Inclusive, a dica: prestem atenção, por exemplo, na previsão do tempo, na previsão meteorológica. Utiliza da mesma forma verbal que o horóscopo, tá? Virgo. Algunos miembros de la familia te respaldan decididamente, mientras que otros están dudosos. Les demostrarás que sabes lo que haces. Alguns membros da família te apoiam, te dão respaldo decididamente, mesmo que outros estejam duvidosos. Demonstrará a eles que sabe o que faz. Então, demonstrará, ou seja, vai acontecer, você vai demonstrar, é uma previsão que você vai fazer isso. Libra, no conviene apresurar las cosas. Tendrás un día con cierta tendencia a la equivocación. Piénsalo a veces cada movimento. Não convém apressar as coisas. Terás um dia com certa tendência ao equívoco, à equivocação. Pensa 2 vezes antes de cada movimento. Ou seja, você vai ter um dia, ainda vai acontecer, é uma previsão do seu tempo, do seu dia. Escorpio, la rienda suelta a tus mejores sentimientos. Todo indica logros positivos en trabajo, momentos de agitación por problemas ajenos. Decorda seus melhores sentimentos. Tudo indica mudanças positivas no trabalho e momentos de agitação por problemas alheios. Ainda assim, está prevendo o futuro, tá? Sagitário, alguém que te debe reconocimiento no te tratará con mucho respeto. Hazte valer, de lo contrario, nadie te defenderá. Alguém que te deve reconhecimento não te tratará com muito respeito. Faça-te valer, porque, o caso contrário, ninguém te defenderá. Percebam, tratará, defenderá. Vai acontecer. Não é certeza, mas é uma previsão de que vai acontecer. Capricórnio, las cosas se harán de la manera en que tú lo propongas. Tendrás la capacidad de prestar atención a todo lo que te rodea. As coisas se farão de maneira em que você proponha. Terás a capacidade de prestar atenção a tudo que está à sua volta, a tudo que te rodeia. De novo, previsão está apontando uma coisa que vai acontecer, que pode acontecer.
Acuario, desencuentros con alguien de la familia o un amigo importante. Estarás tan ocupado que te resultará impossível buscar uma solução. Desencontros com alguém da família ou com um amigo importante. Estarás ocupado e resultará numa busca impossível por solução. Piscis, te adhieres demasiado a viejas estruturas y el dinamismo de este momento impone la necesidad de modificar ciertos parámetros. Se prende em demasia a velhas estruturas. O dinamismo do momento impõe a necessidade de modificar certos parâmetros. Até aqui tranquilo, né, gente? Agora os exercícios. Conoce outras maneiras de fazer previsões para o futuro? Se vocês conhecem algumas outras formas de fazer previsões para o futuro, que pensa sobre as previsões para o futuro em geral? O que você pensa sobre as previsões do futuro? E qual é o futuro que queres para ti? Escreve um parágrafo previendo-lo. Qual a sua previsão para o que você quer do futuro para você? Como você se imagina no futuro? Escreve um pequeno parágrafo tentando prever o que você vai fazer no futuro, tá? Bonitinho, simplesão, simprão. El futuro imperfecto. Gracie, yo nunca revelaré mi secreto para ser la niña más inteligente del tercer grado. Papi, necesito de uma mochila mais grande. Na tirinha tá falando, Grace, nunca revelarei meu segredo para ser a menina mais inteligente da terceira série. Aconteceu do jeito que a menina tá falando? Não. Então, é um futuro que não aconteceu, mas que podia acontecer. E los verbos en futuro pueden expresar acciones futuras, probabilidad, duda ou incertidumbre. Então, ações futuras de probabilidade, ou seja, chances que podem acontecer ou não, ações que podem vir a acontecer ou não. Dúvida ou incerteza. Facinho, tranquilíssimo. Os próximos exercícios, gente, vocês vão perceber e comparar com o português, tá? E tentar perceber quais são as diferenças. São só 3 diferenças, tá? É muito simples de perceber. E assim como o pretérito perfeito, simples, a gente vai ter a acentuação substituindo uma vogal igual no português, tá? No presente imperfeito, no pretérito perfeito simples, a gente tem acentuação também, muda a vogal, mas a gente vai estar substituindo o U em português. Por exemplo, defendeu, cantou, rendeu. Isso passado. Agora em português. Cantarei, renderei. Assim, só tem que perceber essas diferenças. Simprão. Agora os verbos irregulares. A conjugação é muito parecida. A gente tem que lembrar
o porquê que é irregular, tá? A gente vai ter o verbo bruto, que é o infinitivo, tá? Caber, decir, haber, hacer, poder, poner, venir, valer, tener, salir, saber, querer. Simples. Então, no infinitivo, o verbo não tem mudanças. Quando você for conjugar, tá? Quando a gente for conjugar, como que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar a terminação, ou seja, o ir, o er e o ar, e transformar o verbo. Só que a raiz dele nos regulares vai se manter, você só vai mudar o fim. Agora, nos verbos irregulares, o que vai mudar? Vai mudar a raiz. A terminação se mantém igual a dos regulares, porém a raiz a gente vai mudar, tá? Tem que prestar atenção nisso. É bem simples, mas são mudanças muito sutis, tá? Aí, A4. Conjuga os verbos que estão entre os parênteses. É facinho. O que tem que prestar atenção? O pronome que está indicando quem está sendo falado, tá? Vosotras. Como que eu vou conjugar poder com vosotras? Vai na tabela, gente. Vosotras, podréis. Podréis viajar el próximo año. Poderás viajar no próximo ano. Nadie. Ninguém. Ninguém, gente. A gente conjuga em terceira pessoa, tá? Nosotros. Assim, é só procurar. Quem e quanto. Quem e quanto. A gente vai utilizar também conjugado na terceira pessoa, tá? Então, é bem simples. Só tem que prestar atenção nisso. E na H, professor, não tem um pronome indicando. Como saber o pronome? Festival Gastronômico do próximo mês. Qual que é o sujeito da ação? Quem que é o sujeito na frase? Festival Gastronômico. Festival Gastronômico é ele. Então a gente tem que conjugar o verbo haver na terceira pessoa do singular. Tá? Por quê? Porque festival gastronômico é o sujeito. Então tem que fazer o verbo esqueci a palavra agora, gente. Peço perdão. Tem que combinar com o sujeito, tá? Senão não tem sentido, tá? Então é simples, é tranquilo, só tem que prestar atenção nisso. Assim, também exercício simples, tá? O que tem que acontecer? Você tem que combinar o pronome com o verbo. Então é muito simples, há várias possibilidades. Então, el año que viene, nosotros compraremos Madrid. No ano que vem, nós compraremos Madrid. Indica uma possibilidade, indica o futuro. Facinho. Então, há várias possibilidades, é só saber combinar o pronome com o verbo, tá? Sabendo combinar o pronome com o verbo, vai haver várias possibilidades nessas frases. Tem que prestar atenção nisso, tá, gente? E,
complete el texto con los verbos de recuadro en futuro imperfeito. Aqui, vocês vão ter que escolher o verbo e conjugar. É facinho. No roteiro, mais para cima, tem um link para um dicionário digital em forma de site e em forma de aplicativo. Aparece o verbo conjugado, só para ajudar vocês, tá? Só que a minha dica para esse exercício: lê o texto sem os verbos antes de tudo, tá? Por quê? Você lendo o texto, você consegue preencher de forma mais adequada com os verbos. Por quê? Porque você vai entender o sentido. Você entendendo o sentido do texto, o sentido da frase, fica mais fácil de preencher, tá? E é muito importante porque, por exemplo, às vezes caem uns exercícios desses em alguns vestibulares, em alguns concursos, tá? E tem pegadinhas. Por quê? Porque o sentido do texto você precisa entender antes de preencher, tá? Então, por isso que fica cheio de pegadinhas. É um exercício simples, mas tem que prestar atenção. E a 7 é um pouco mais difícil, por quê? Porque você vai ter que reescrever o texto do exercício anterior na terceira pessoa. Então, como que nós vamos fazer isso? Tem que perceber se vai estar no plural ou no singular. Se tiver no plural, terceira pessoa do plural. Se tiver no singular, terceira pessoa do singular, tá? E aí você vai ter que fazer as modificações necessárias, tá? Então tem que prestar atenção. É um exercício de atenção, gente. Isso aí vai ajudar vocês demais. Perfeito? E aqui, gente, eu coloquei um exercício não, mas uma parte teórica em espanhol, tá? Para a gente diferenciar a descrição da exposição, tá? Mas, professor, não é a mesma coisa? Calma, calma. Vem contigo. A exposição nós vamos utilizar para descrever ideias e pensamentos. É uma forma de descrição? Sim. Porém, a gente vai utilizar para ideias, pensamentos, sentimentos. Já a descrição, nós vamos utilizar para pessoas, coisas, objetos. Tá? Então, uma coisa é mais concreta, a outra é mais abstrata. Descrição é algo mais concreto, a exposição é mais abstrata, tá? Então, tem diferenças. Então, é simples, é tranquilo, mas a gente tem que saber essa diferença textual, tá? Por quê? Porque muda a forma de se escrever, tá? Uma coisa é eu descrever como eu sou fisicamente, como vocês são fisicamente. Outra coisa é descrever o que eu penso ou o que vocês pensam, tá? Então, expor é uma coisa, descrever é outra. Tá? São tipos textuais, são formas textuais diferentes, tá? E a minha ideia é a gente fazer um exercício depois de descrição, tá? Então a gente vai tentar fazer um exercício na próxima aula de criar um personagem e descrever esse personagem. Descrever, não expor, tá? O expor é pensamento, é coisa abstrata.
Já a descrição ela é mais física, ela é mais concreta. E aí a gente vai utilizar várias formas verbais para poder descrever. Tá? Então, peço que leiam com tranquilidade, porque é só uma parte teórica, eu não coloquei um exercício aí. O exercício eu gostaria de fazer com vocês em aula, para a gente ir acertando os toques, certo? E acertando cada posição, cada forma de se escrever, cada forma de se descrever. Então, a ideia é a gente criar personagens, primeiro para caracterizar eles fisicamente, psicologicamente. Lembrando que psicologicamente não é a mesma coisa que de pensamento, tá? Porque o psicológico entra nas ações. E porque o psicológico também aponta características, tá? Aponta qualidades. E a disposição aponta outras formas, tá? Então, descrição e exposição. Um objeto, um personagem, características físicas ou psicológicas, um paisaje, um estado de ânimo. Então, no aspecto físico, características psicológicas, su carácter, su comportamiento. La exposición, desarrollo de características de una idea, concepto o pensamento, en que consisten las partes de que constan antecedentes consequências. Ou seja, a descrição vai focar aspecto físico, características psicológicas, caráter, comportamento. A exposição, o desenvolvimento das características de uma ideia, conceito, pensamento, tá? Ou seja, vai mostrar causa, consequência, anterioridade, posterioridade, tá? Então, são duas formas linguísticas diferentes, tá? Nós vamos utilizar as mesmas classes para falar disso, ou seja, substantivos, adjetivos e verbos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. É facinho. E outra coisa, na descrição pode existir a subjetividade. O que é a subjetividade? É o que está por dentro de nós. Na exposição tem que ser objetiva, tá? Mesmo que porque nós vamos estar lidando com coisas abstratas, que é o pensamento, conceito, ideia. Então a gente tem que ser objetivo com isso. Já na descrição de uma pessoa, a gente tem que apontar as subjetividades. Quando é algo concreto, a gente tem que mostrar algo por trás. Tá? Por que eu estou passando isso? Porque pode ajudar vocês também com o português. Tá? E aqui, um quadro mais fácil e focado depois, um texto com a descrição. Tá? Lope, literatura de cine. Então, é facinho. E depois vai ter a descrição, o foco do texto. Tá? Então, fica mais dirigido para vocês onde que nós vamos focar, tá? Então, é muito simples, que a gente está focando na descrição e não na exposição. A exposição a gente vai trabalhar um pouco depois, tá? Perfeito, gente? Qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá? Não fiquem com vergonha de mandar mensagem, fiquem tranquilos, podem mandar sem problema nenhum, tá? Eu gosto que tirem dúvidas,
dias, vocês sabem disso. E qualquer coisa, manda mensagem. E por hoje é só, pessoal. Então, não se esqueça de mandar mensagem. Aproveitem que a gente está terminando o bimestre. Terminando o bimestre e o semestre. Então, não esqueçam de mandar as atividades, tá?